O Flamengo começa a preparação para pegar o Vasco pelo Campeonato Brasileiro. A preparação para o clássico deste domingo contra o Vasco no Maracanã segue. Desde o último jogo até esse deste domingo, serão aí 20 dias sem entrar em campo pelo Brasileirão. Fabrício Bruno recusa a proposta do West Ham e vai permanecer no Flamengo. O Fabrício Bruno desiste de ir para o West Ham da Inglaterra. O Fabrício Bruno, ele não quer ir, então ele tomou a decisão, avisou ao Flamengo, avisou ao diretor do West Ham. Tem novidades no mercado da bola no Flamengo. A verdade é sobre Danilo, Thiago Alcântara e Renier no Flamengo. Acompanhe agora as últimas informações do Flamengo. E domingão tem clássico contra o Vasco pelo Campeonato Brasileiro. Muito bom dia, nação. Chega mais aqui no nosso canal na manhã desta sexta-feira, último dia do mês de maio. Estamos no dia 31. Vamos aqui analisar as últimas informações do Flamengo, mas chega dando aquela moral de sempre, explodindo o dedo no like. Vamos bater juntos uma meta de 5 mil likes, eu preciso demais, da força, da torcida do Mengão em peso aqui no nosso canal. Se você ainda não está inscrito aqui no canal Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte, lembrando que aqui todos os dias trazemos as notícias e as informações do Flamengo para vocês. Você que está aí tomando seu café da manhã, se preparando para ir trabalhar, vamos juntos analisar as informações do Flamengo, mas corre nos comentários e escreva a sua cidade, você está no Rio de Janeiro, na Bahia, Espírito Santo, Pernambuco, Sergipe, Alagoas, escreva pra gente saber onde tem torcedor do Flamengo dando aquela moral. E faz o seguinte, já põe o seu palpite da partida entre Flamengo e Vasco que acontece pelo Campeonato Brasileiro, tá bom? Vou deixar os créditos desse vídeo ao canal da ESPN Brasil, o canal do Vene Casagrande, link na descrição como créditos. Vamos juntos analisar as informações do Flamengo na manhã desta sexta-feira. No Flamengo, mais um capítulo daquela novela famosa, A Volta dos que Não Foram. Fabrício Bruno desiste de ir para o West Ham da Inglaterra. O Pedro Henrique Torre tem as informações. Valeu, pessoal. Parecia tudo certo para a saída de Fabrício Bruno do Flamengo, mas o jogador, por enquanto, vai permanecer no Ninho do Urubu. Informação dada primeiro pelo jornalista Vene Casagrande, o Fabrício Bruno recusou a oferta do West Ham da Inglaterra, apesar do acerto entre Flamengo e clube inglês por um valor de 15 milhões de euros. A questão ali entre Fabrício Bruno e o West Ham foi mesmo salarial. Ele acreditou que não valia a pena, pelo valor oferecido pelos ingleses, a transferência. Então Fabrício Bruno, que ficou fora do jogo contra um Milionários, esperava-se que ele nem jogaria mais pelo Flamengo, nem ficaria à disposição contra o Vasco, agora já volta tranquilamente a fazer parte do elenco como um jogador à disposição, sem negociação em andamento. Então o Flamengo agora toca a vida normalmente com os 4 zagueiros ali, o Léo Pereira, que está machucado em recuperação, Fabrício Bruno, Davi Luiz e também o Léo Ortiz, os 4 zagueiros principais, sem contar ali os garotos que vieram da base. Então o Flamengo segue com o Fabrício Bruno, preparação para o clássico contra o Vasco no fim de semana, volta do Campeonato Brasileiro, 16 horas, Maracanã. Não vai ter para esse jogo, além da possibilidade de não contar com o Léo Pereira, ainda em recuperação dessa lesão muscular, não vai ter o Ayrton Lucas, que teve também uma lesão muscular no jogo contra o Milionários. O Vinha joga ali na lateral esquerda, então segue essa preparação. Se o Fabrício Bruno vai jogar como titular ou não, agora cabe ao técnico Tite. O Tite vai decidir, tem boas opções para a zaga. O que você achou dessa história do Fabrício Bruno? Tem imposto pesado também, que talvez tenha feito a conta. Ele falou, o imposto da Inglaterra dói, né? A reportagem do Globo também fala sobre a gravidez, a esposa pesou, né, para a decisão dele. Tem essas questões salariais também, que pesam bastante. O West Ham já tinha tomado o não do Corinthians com relação ao Yuri Alberto, há um tempo atrás, e do Santos com o Marcos Leonardo, né? O West Ham realmente acaba não levando os jogadores do Brasil como levava antes. A gente lembra, inclusive, jogadores que não eram brasileiros acabaram indo para o West Ham. O Tevez e o Mascherano, né? Jogaram no West Ham. Depois salvaram o West Ham do rebaixamento. Depois o Tevez foi para o Manchester United e o Mascherano foi para o Liverpool, né? E aí seguiram suas carreiras. Seria uma grande oportunidade para o Fabrício Bruno. A gente tem visto os zagueiros brasileiros se dando bem na Inglaterra. O Murilo fez uma grande temporada, o Felipe já tinha ido para lá, né, de Portugal para lá, o Gabriel Magalhães, né, um dos grandes destaques, né, inclusive da competição.
a gente tem visto os zagueiros, e o Thiago Silva também, um grande exemplo, né? Que acaba veterano, né? Sendo destaque por lá. Seria uma grande oportunidade. E o West Ham é um time que hoje está longe, né? De ser aquela equipe de meio de tabela para baixo, briga por competições europeias. Mas eu acho que o Fabrício Bruno vai poder explicar melhor tudo isso, né? Por que essa decisão? Ele não falou em nenhum momento sobre a ida dele, não uma proposta do West Ham, mas o Tite falou, o Marcos Braz falou, vários personagens do Flamengo falaram, o Gabriel Barbosa falou. O Gabigol, inclusive, disse que ele não iria, né? Ele acabou dando esse furo de reportagem. Eu acho que o Flamengo mantém um grande jogador, mas vamos ver como vai se comportar o mercado com relação a isso, né? Será que está mais difícil tirar jogadores brasileiros, mesmo veteranos? Ou se há algo também pessoal, né, que fez com que a decisão dele acabasse mudando? Rapidinho, sem pensar em dinheiro, sem pensar em família, você, Fabrício Bruno, iria? Sem pensar nessas questões, iria. Mas eu acho que pesa, tudo isso pesa também. Pelo trampolim que poderia ser para outro caminho na carreira, né? Agradecer ao Gabigol, porque foi uma assistência do Gabigol. A verdade é essa. O que ele fez? Pra quem não sabe, na zona mista do jogo de quarta-feira, o Gabigol passou na zona mista atrás do Fabrício Bruno e gritou para os jornalistas, querendo chamar a atenção, falando, informação, o Fabrício Bruno vai ficar no Flamengo. Gente, assim, todo mundo riu naquele momento porque ninguém imaginava que isso era verdade. Mas era? Já não, era? Aí deixa eu explicar. Aí eu fiquei curioso, eu falei assim, gente, o Gabigol não é amigo pessoal do Fabrício Bruno. Não faz o menor sentido ele brincar com algo com o Fabrício Bruno assim. Algo tem. Aí eu fui apurar, depois dessa declaração do Gabigol, e lá no Flamengo me confirmaram. Sim, o Gabigol ele tá dando uma informação que é verdadeira. O Fabrício Bruno, ele não quer ir. Tanto é que ontem à tarde, logo depois do programa, a gente publicou que o Fabrício Bruno não queria aceitar a proposta, estava tentando o aumento salarial do West Ham. Por quê? Na conta que o Fabrício Bruno fez junto com a família dele, isso eu estou falando pelo que foi passado ao West Ham e também ao Flamengo. O Fabrício Bruno sentou com a família dele e viu que ele ganharia a mesma coisa do que ele recebe aqui no Flamengo. E lá o custo de vida é muito maior. Então, pela questão financeira, ele entendeu que não valeria muito a pena ele ir para os Estados Unidos nesse momento. Trocar o certo pelo duvidoso, porque lá ele ia brigar por posição, aqui ele já está consolidado, e ele entendeu que nesse momento, no ponto de vista financeiro, não valeria tanto a pena. Aí ele tentou um aumento junto ao West Ham, o West Ham bateu o pé e falou, não, aumento salarial a gente não vai dar. É isso aqui, ou você aceita ou não. E aí hoje ele tomou a decisão, minutos antes do programa começar, a gente soube e a gente publicou nas redes sociais do SBT e também tem lá no canal Vene Casagrande, no Instagram, vocês podem ficar à vontade em acompanhar. E é isso, ele tomou a decisão, avisou ao Flamengo, avisou ao diretor do West Ham, que está aqui no Rio de Janeiro, e decidiu ficar no Flamengo. Vamos primeiro ilustrar o que o Vene falou em relação ao Gabigol com o vídeo. A gente tem um vídeo, é esse vídeo aqui, ó. Vamos subir o áudio aí. Você que apurou. De novo. Foi. Então tá bom. Bom, Fabrício Bruno vai ficar no Flamengo, hein? Você que apurou. Foi. Então tá bom. E você vê que a reação do Fabrício Bruno, ele nem olha para trás. Assim, eu vou falar o que eu tenho de informação. Pessoas de dentro da diretoria do Flamengo... Pra quem não tá vendo, peraí. Vai, anda mais um pouquinho. Tá aqui o Fabrício Bruno, tá, gente? Esse é o Fabrício Bruno, tá de costas, muita gente não pode não reconhecer. E aí você tá dizendo que ele nem olha pra trás. Ele nem brinca, por quê? Eu vi esse vídeo várias vezes. E eu falei assim, gente, isso aí não é uma brincadeira, não. Não faz o menor sentido o Gabigol brincar com o Fabrício Bruno. Eles não são amigos, não são nada, não tem nenhuma relação pessoal, é apenas uma relação profissional. Quando você brincava de Scotland Yard, você vencia sempre? Não, detetive? Eu vou ser sincero, não era minha praia esse jogo. Ô, Lucas Pedrosa, o homem foi fuçar uma fala solta de Gabigol e o homem apurou e viu que Fabrício Bruno realmente não estava querendo ir e hoje trouxe em primeira mão, drone do Vene Casagrande, que ele não vai mais. Várias coisas tem dentro dessa situação. Primeiro, não vamos julgar o pessoal. Sim. A gente pode ter a nossa opinião, mas o jogador tem a opinião dele. Tem o olhar cultural, o olhar familiar, o olhar da qualidade do que a esposa tá tem grávida. Como ponto de vista. A esposa tá grávida. Tudo isso tem. A gente tem que respeitar a escolha dele. Mas podemos ter também nossa opinião, não é mesmo, Lucas Pedrosa? Talvez seja, a gente se impressionou com o valor que o Flamengo ia receber para um jogador que já está mais velho para receber um valor tão alto, não é um jovem. Sim.
talvez essa seja a última grande proposta da vida do Fabrício Bruno. É difícil a gente... Eu acho que assim, a gente tem que pensar na carreira dele. Se a gente for pensar futebolisticamente, eu acredito que ele tenha tomado uma decisão que não me é a mais correta. Ficar no Flamengo ganhando alto salário no Rio de Janeiro, que é um baita lugar, com o suporte que ele tem, com o suporte familiar também, porque a mulher tá grávida, então você pode ter outras pessoas ao seu redor de uma forma mais fácil. E hospitalar também, e porque hospitalar ter filho também, no Brasil é diferente fora do Brasil. Tá longe de ser um absurdo, tá? Longe. Agora, se eu for analisar a carreira do Fabrício Bruno, vamos lá. Ele sai, passa por Cruzeiro, passa por Chapecoense, Red Bull Bragantino, Flamengo, auge da carreira. Aí ele pode, o único auge além do Flamengo aqui na América do Sul é você ir para a Europa. Sim. Só que ele não ia só para uma Europa, para um mercado qualquer. Ele ia para a Premier League, para jogar no West Ham, que é um time ali de meio de tabela, que às vezes disputa a competição continental. Então, na minha visão, o melhor caminho para o Fabrício Bruno seria ele ter essa experiência, dele jogar numa Premier League, que é algo diferente, dele conhecer outra cultura, dele criar os filhos dele também numa cultura diferente, onde você aprende o inglês. Tudo isso edifica a pessoa. Então, se eu fosse o Fabrício Bruno, unicamente, exclusivamente, eu iria para a Inglaterra. Mas eu não posso falar que, meu Deus, ele está certo ou ele está errado, porque depende da esposa, depende da família. E a gente sabe que um atleta muitas vezes não funciona sem a sua família. E isso é completamente normal com qualquer pessoa. Então, eu entendo, mas eu iria. Vocês sabem que eu gosto sempre de tentar trazer o olhar familiar, né, para esses casos. E esse é um caso muito curioso, né? Eu acho também, na minha opinião, de fora, é claro, né, não é a minha família, que o ideal seria o Fabrício Bruno ir. Se a gente pensar em cifras, Vene Casagrande, a gente não pode pensar só no que a gente ganha hoje e gasta hoje. A gente tem que pensar o que traz aquele time, aquela competição. Ele vai jogar numa Premier League para sua carreira a longo prazo. E a gente está falando de um jogador de futebol que vai jogar aí mais 10 anos. Então, eu gosto de morar no Rio, eu gosto de... Mas daqui a 10 anos, quando você parar de jogar, você faz a tua cama ali financeira e você volta para morar onde você gosta. Mas enfim, a gente sabe que pode existir também ali uma tensão ali, uma insegurança da mulher que está gestante, né? Em ter o seu filho fora, a questão hospitalar fora do Brasil. A gente tem uma rede de hospitalar aqui muito boa. O Brasil, ainda mais para grávida, é uma questão muito positiva. Então, às vezes, ela tem uma insegurança assim. Mas talvez poderia ter feito um processo, vai ele primeiro, eu tenho um filho aqui, depois a gente vai, você vê na hora que o filho nasce. Eu não sei, Vene, mas... Fernandinha, eu vou ser bem sincero. Eu acho um desperdício. Eu acho que está sendo um tem, pensamento extremamente pequeno. Assim, não sei quem tomou a decisão final, se foi o Fabrício Bruno com a esposa, ou a esposa acabou forçando o Fabrício Bruno a não tomar essa decisão, mas é um pensamento extremamente pequeno. Ele não está botando na ponta do lápis o bem intangível que ele teria durante esse período lá na Inglaterra. Por exemplo, justamente pelo lado familiar, ele teria a oportunidade de dar as condições dos filhos aprenderem inglês, a própria esposa aprender inglês, ele mesmo aprender inglês, conhecer uma cultura totalmente diferente. Ele não está indo para ficar para sempre. Ele está indo para passar um período lá, um período que seria extremamente importante para ele, no ponto de vista futebolístico, como o Pedrosa mencionou, porque ele ia atuar na principal competição do futebol no mundo, que é a Premier League. Além disso, ele teria outros ganhos. Eu entendo que o custo de vida lá é muito mais caro, mas você não pode botar no papel apenas o gasto que você vai ter com aluguel, por exemplo, que lá é extremamente caro. Sim. Mas tem o ganho também, o outro ganho cultural, você ter a oportunidade de conhecer outras pessoas, outra língua. Eu, particularmente, acho o seguinte, se ele tivesse, 21, 22 anos, eu ia até entender, mas ele tem 28 anos, é a última oportunidade que ele vai ter. Gente, o Fabrício Bruno pode voar até o fim dessa temporada. Eu acho muito difícil chegar a um outro clube e oferecer 15 milhões de euros ao Flamengo para contratar o Fabrício Bruno com 28 anos. E assim, não só a questão cultural e familiar, mas também para o que agrega a imagem dele como jogador de futebol, isso que eu ia né? falar. Se ele arrebentar no West Ham, que não é difícil, ele é um cara alto e veloz, o que é muito raro, o que acontece com ele? O Fabrício Bruno é um baita de um zagueiro, né? Isso tem que ser deixado claro, e a gente pôde ver um teste de fogo com ele na seleção brasileira, jogando contra várias seleções. Inclusive, acredito que isso tenha pesado muito pro West Ham vir procurar o Fabrício Bruno. Então ele faz 1, 2 temporadas de alto nível na Europa, ele consegue no mercado interno, inclusive, conseguir um contrato de renovação ou ir para um clube que pague mais a ele, e cada vez mais ele vai edificar ali a carreira dele, inclusive financeiramente. Mas eu tô muito nessa com o Vene também no sentido de
o ganho como pessoa é praticamente intangível. Você não consegue dimensionar o que é você viver outra cultura. Pode ser positivo para uns, mas e negativo para outros. Mas eu acredito que a maior parte das pessoas consegue entender que, cara, isso aqui mudou minha vida, isso aqui mudou minha cabeça, a forma como eu penso e tudo é uma mais. entrega, às vezes até que muita gente pode não conseguir viver longe do seu país, pra gente é uma coisa positiva, mas tem gente que pode não enxergar desse jeito, mas é uma entrega que o jogador de futebol sabe que se ele for um cara que performa nessa prateleira alta que é a do Fabrício Bruno, uma hora isso vai acontecer, ele não vai viver no Brasil pra sempre, né? Uma hora ele vai ter que caminhar na Europa, tem um detalhe, até pra assim, dar um plus na meu própria ponto carreira. é o seguinte, tudo bem, ele assinaria um contrato de 5 anos, mas se desse 1 ano ele não tivesse se adaptando bem, ele poderia retornar ao futebol brasileiro. O contrato seria de 5 anos 5 ainda, anos. né? Gente, assim, eu iria com certeza. Eu iria com certeza. 5 anos Só de trazendo o lado do Flamengo, que é um clube que aceitou a proposta para poder vender, o Flamengo em nenhum momento vai chegar no jogador e vai, entre aspas, forçar a saída. Porque isso já aconteceu. Por exemplo, quando o Gerson saiu, foi para o futebol francês, o Flamengo, na ocasião, queria muito fazer a venda, porque era durante a pandemia. Nesse caso, embora seja um valor absurdo, mas o Flamengo está super tranquilo, a diretoria não vai brigar, nada disso. Pelo contrário, é um jogador que é considerado titular. E, tecnicamente, só é ruim para o Léo Ortiz, né? É o Flamengo que está pagando muito bem ou é o West Ham que está pagando muito mal? Você trate de pegar o seu telefone e descobrir enquanto a gente chama o VT. Você vai ter essa resposta? Vamos lá, gente. Então vamos lá. O Flamengo iniciou a preparação para o Clássico dos Milhões e teve bate-papo com o zagueiro Davi Luiz para falar sobre o momento do time. Cadê? Clima leve e muita alegria. O Flamengo voltou aos treinos mais confiante e feliz em conquistar a vaga em casa para as oitavas de final da Libertadores. O sorteio das oitavas acontece na próxima segunda, mas enquanto isso, o rubro-negro já tem um clássico diante do Vasco pela frente. E a preparação para o jogo para enfrentar o principal rival teve uma visita especial de um velho conhecido do time, William Arão. Eu tive aqui muitos momentos felizes, muitos momentos marcantes, mais tempo aqui, bem dizer, do que na minha própria casa. Para a partida, o Flamengo não vai poder contar com Ayrton Lucas. O lateral esquerdo teve lesão constatada no músculo posterior da coxa esquerda e já iniciou o tratamento, mas está fora do duelo com o Vasco. Já De La Cruz, que sofreu uma pancada e pediu para sair de campo, ainda será reavaliado. Com o Brasileirão paralisado, o Flamengo já volta enfrentando o Vasco, que está na 13ª colocação. Já o rubro-negro é o 3º colocado e quer voltar à liderança. A zaga ainda continua sendo um ponto forte do Fla e conta com a ajuda de um dos mais experientes. Eu brinco muito com eles até me chamam uns de coroa, outros dizem. E hoje eu corro atrás dos meninos de 20, de 18 e enquanto eu estiver vendo que eu estou dando conta disso, eu vou estar jogando futebol. E tem Clássico dos Milhões, vamos chamar o Vasco, mas antes vem a resposta aí. Cadê a resposta? Bom, no meu ponto de vista, o Flamengo está pagando muito bem. O Flamengo está pagando muito bem. E morar no Rio de Janeiro, ganhando bem, estrutura. Vou começar falando do planejamento do Flamengo para depois do jogo contra o Vasco. O Flamengo pega o Vasco nesse domingo, 4 horas da tarde, jogo no Maracanã, comando de campo do Vasco da Gama. Após esse duelo, serão 3 dias de folga. Segunda, terça e quarta, e o elenco se reapresenta na quinta-feira. Por que isso? Porque o próximo jogo depois da partida contra o Vasco é apenas no dia 13, contra o Grêmio. Copa do Brasil ainda não tem data, oitavas de final da Libertadores é só em agosto, e aí o Flamengo vai ter um longo período aí para poder se preparar para esse jogo contra o Grêmio. E, por exemplo, os jogadores convocados para suas respectivas seleções, para disputar a Copa América, amistoso, enfim, não estarão mais à disposição do técnico Tite. Isso aí dificulta muito a preparação. O Gabigol, por exemplo, ele não vai estar na reapresentação na próxima quinta-feira. Por quê? Porque ele vai viajar no dia 5 para a Suíça para o julgamento dele no CAS. O julgamento aquele ainda envolvendo a acusação que supostamente ele ter fraudado o exame antidoping. Ele vai dia 5, o julgamento é dia 7 e ele retorna ao dia 8, no dia 8 ao Rio de Janeiro. Então o Gabigol não vai estar presente na reapresentação. Ayrton Lucas, a lesão muscular que ele sofreu na coxa, pelo menos 15 dias longe dos gramados. Léo Pereira está dando sequência ao tratamento e fazendo as atividades na academia para o jogo contra o Vasco. Se eu não me engano, ele já está até suspenso, já não teria condições de jogo e clinicamente ele também não teria. Então o Léo Pereira só deve voltar ao time no jogo contra o Grêmio no dia
13, pessoal. Para mim, o que mais preocupa aí é a lateral esquerda agora, nesse momento. Porque o Vinha provavelmente vai ser convocado para a seleção uruguaia. Ayrton Lucas não vai fazer parte dessa preparação aí, vai ficar pelo menos 2 semanas longe dos gramados. Preocupação para o técnico Tite. A verdade é essa. Eu confesso para vocês que eu estou curioso para ver como o Flamengo vai se sair durante essa Copa América aí, porque serão muitos desfalques. Vamos lá, para a vaga do Arrascaeta tem o Lohan. A minha dúvida é em relação ao De La Cruz. Quem vai substituir o De La Cruz no elenco do Flamengo? O Pulgar tem o Alan, inclusive o Alan foi preparado para isso. A gente pôde ver aí nas últimas partidas. A ver como será o desempenho do Flamengo durante a Copa América. Fabrício Bruno, mesma coisa que a gente trouxe no último vídeo, decidido, não vai para o West Ham. O jogador tem um bom salário aqui no Flamengo, o West Ham ofereceu a mesma coisa, na ponta do lápis ele e a família entenderam que não valeria a pena agora essa mudança tão drástica na vida. Inclusive a gente mencionou isso, inclusive no SBT Sport Rio, a esposa dele está grávida, isso conta muito. Gente, zero julgamento, cada um tem a sua decisão pessoal. Eu tomaria minha decisão porque hoje, querendo ou não, solteiro, não tenho filho. Agora, o cara que é casado, 28 anos, tem a esposa que está grávida, ele já tem um filho. Obviamente, essa decisão não é tomada sozinho. Ele se reúne com a família e depois toma a decisão e vida que segue. Foi a opção do jogador. Acho que o jogador ele tem que ser abraçado pelo torcedor rubro-negro, porque sempre que esteve em campo, ele deu conta do recado, honrou a camisa do Flamengo. É um jogador importantíssimo, jogador de seleção brasileira, inclusive. Então, eu queria que ele fosse, seria uma baita venda para o Flamengo. Gente, ele não quis ir. A janela está apenas começando. Daqui a pouco ele pode receber uma proposta melhor, o Flamengo também pode receber uma proposta melhor e ponto. Enquanto isso, o jogador é atleta do Flamengo e, querendo ou não, vai fazer parte de um momento importante, um momento que o técnico Tite já vai ter muitos desfalques e o Fabrício Bruno, querendo ou não, é uma peça importantíssima. Querendo ou não. Eu sempre defendi o Fabrício Bruno aqui, inclusive vários torcedores aqui no canal me xingavam por conta disso. Você defende muito o Fabrício Bruno. Tá aí, ó. Ofereceram para ele 15 milhões de euros. Ofereceram ao Flamengo a contratação dele de 15 milhões de euros. Um contrato longo para ele. E outra, galera, não é o West Ham que ofereceu pouco, não. É o Flamengo que paga muito. É o Flamengo que paga muito. Hoje o Flamengo paga muito bem aos seus atletas em dia da estrutura, condições de visibilidade e condições de disputar título. Muita gente falando assim, o West Ham ofereceu pouco. Não, o West Ham ofereceu aquilo que o mercado oferece para um zagueiro de 28 anos. O Flamengo é que paga bem, obrigado, tá bom? Vamos lá, pessoal, dando continuidade aqui, vamos falar um pouco de mercado da bola. Reinier esteve no Maracanã aí assistindo ao jogo do Flamengo, o que é normal, tá, gente? Ele é torcedor do Flamengo, cria das categorias de base do Flamengo, passando férias no Rio de Janeiro. O Paquetá também estava lá. Falar nisso, só uma atualização, Lucas Paquetá não foi desconvocado da seleção brasileira. A CBF manteve a postura, emitiu um comunicado hoje dizendo que ele segue na lista de convocados para a Copa América. Para quem não sabe, ele está sendo acusado pela, como que eu vou dizer, pela conferência inglesa de ter recebido, ter influenciado, questão de casa de apostas, enfim. E aí a seleção brasileira manteve a postura, na verdade foi a CBF, o presidente Edinaldo Rodrigues que tomou a decisão. Mas enfim, Paquetá estava no Maracanã, Reinier estava no Maracanã, isso não quer dizer absolutamente nada. Mas, diante do noticiário envolvendo Reinier, Flamengo, possível volta do Reinier, eu fui ouvir tanto o Flamengo quanto os empresários do Reinier. Inclusive, os empresários do Reinier têm uma ótima relação com o Flamengo. Os empresários são do escritório do Juliano Bertolucci. Os dois lados me falaram a mesma coisa. Nesse momento não tem nada. Inclusive, o Reinier, ele não quer voltar ao futebol brasileiro agora. Ele está tentando ainda e vai continuar tentando engrenar no futebol europeu. Para quem não sabe, ele foi contratado pelo Real Madrid, mas nunca jogou pelo Real Madrid, está sempre sendo emprestado, foi emprestado ao Borussia Dortmund na temporada 2020-2021, também na temporada 2021-2022, na temporada 2022-2023 foi emprestado ao Girona e agora, recentemente, ele foi emprestado para um clube italiano, Frosinone. É isso mesmo. Na última temporada ele jogou 23 partidas, fez 3 gols e deu 2 assistências de um jogador de 22 anos. Eu vou ser sincero, eu sou ele também.
também não volto agora não. Tento ficar mais um pouco no futebol europeu, porque a gente sabe que se ele retornar agora, dificilmente ele vai conseguir voltar para o futebol europeu. Já Thiago Alcântara, me falaram a mesma coisa no Flamengo. Vou ser sincero, não consegui contato com o Mazinho, que é o pai, empresário do atleta, mas no Flamengo me falaram que nesse momento também não tem absolutamente nada. E vou dar mais uma opinião também, embora ninguém tenha me perguntado. Será que vale a contratação? Se a gente for olhar o histórico dele de lesões, é um jogador que não consegue ter muita sequência de partidas por conta do histórico de lesão. Fica a dúvida, será que vale? Eu tenho a minha dúvida. E vocês? Quero a opinião de vocês. Então, entre os times que estão em segundo, eu acho que o Flamengo é um problema, por mais que essa fase de grupos não tenha mostrado algo nem próximo do que a gente imagina ser o melhor Flamengo, com o Tite, com essa ideia de jogo, com esses jogadores. O Flamengo fez poucos bons jogos ao longo do ano até agora, não estou falando só da fase de grupos da Libertadores, mas em especial essa fase de grupos da Libertadores 2024 mostrou um Flamengo com muitos defeitos de jogo mesmo, né? Uma classificação em segundo lugar, atrás do Bolívar. O Bolívar liderou esse grupo com 13, a gente achava que o Flamengo ia fazer 18. Exatamente. Então é uma situação bem distante daquilo que se imaginava no momento em que os grupos foram formados. O Flamengo entra em segundo e não é aquela coisa assim, mas de uma hora para outra esse time pode se acertar e aí o problema vai ser de quem no sorteio tiver o Flamengo como adversário. Tem muito tempo para as coisas acontecerem ainda. Mais de 70 dias. E o normal é que o Flamengo, num determinado momento, atinja um nível de competição muito superior ao que a gente viu até agora. Isso é o normal. E eu não estou com isso dizendo que o Flamengo vai dar absolutos espetáculos estéticos, né? As pessoas vão lembrar de 2019 e não vão falar mais com saudosismo a respeito daquela temporada. Não é disso que eu estou dizendo, que eu estou falando. Eu estou falando de um nível de competição de acordo com o que o elenco pode fazer sob o comando dessa comissão técnica. Talvez seja na fase de mata-matas da Libertadores. Talvez seja algo que aconteça um pouco depois, durante o Campeonato Brasileiro. Não é possível que o Flamengo continue jogando como vem jogando, assim, num desempenho ok, ou menos do que isso. Né? Não acho que isso vai durar muito tempo. O Botafogo é a mesma coisa. O recado para os outros times que jogam a Libertadores e que se classificaram para a próxima fase já foi dado na reviravolta que o Botafogo apresentou. 0 ponto nas 2 primeiras rodadas. A comissão técnica atual chegou e mudou muito o jeito do Botafogo jogar e começou a fazer o Botafogo jogar de uma forma que utiliza os jogadores, né, que o Botafogo tem no seu elenco da melhor maneira. E eu até achava que o Botafogo, chegando na última rodada com chance de ser primeiro colocado, seria de fato o líder do grupo. Mas do ponto de vista prático, pensando também que as coisas vão demorar muito, nós estamos de mais de 2 meses para essa competição voltar a estar em ação, eu espero que o Botafogo melhore também, eu acho que é o normal. Essas 2 equipes vão criar um problema para o sorteio, porque são times que provavelmente deveriam estar do outro lado para enfrentar os segundos colocados. Então, eu vejo que os classificados, pelo menos as principais apostas de título, pelo menos na minha visão, tiveram uma pontinha de decepção. Não decepção, porque estão classificados, mas o torcedor se sentiu frustrado pelo desempenho. E aí o Flamengo, naturalmente, se classificou em segundo, aí uma surpresa até negativa pelo nível do grupo. O Fluminense, como atual campeão, se esperava mais de bola. O Fluminense mostrou pouco, mesmo se classificando. A gente falou sobre a pontuação do Colo-Colo. O Fluminense classifica com uma pontuação mais que o dobro maior que a do Colo-Colo, mas sem desempenho. Que sofreu, que tomou gols em todos os jogos no Maracanã, que não conseguiu ser vistoso e ter o mesmo volume de jogo da Libertadores do ano passado. Não teve um jogo como aquele contra o River para dizer, opa, esse é o campeão da América, esse é o time que vai lutar pelo bicampeonato. Então, nesse aspecto, ainda está devendo. E do lado do Palmeiras, a gente pode discutir, esse Palmeiras do Abel a gente já viu em outros momentos oscilar, esse time que, de certa forma, até no Brasileiro estava dado como morto, reagiu e bateu campeão. A gente sabe que o Palmeiras vive essas fases, mas até por ter Estevão, o Endrick na última dança, na despedida, no que poderia apresentar, também um Palmeiras abaixo. Então esses 3 times, dá pra gente olhar e, legal, classificados, é outra competição a partir do mata-mata, mas
pelo desempenho, deixam uma interrogação. Como vão reagir, como vão dar liga no segundo semestre. Então, por tudo isso, eu vejo não como uma decepção completa, uma frustração, mas um pezinho atrás. O Galo foi uma grata surpresa sob o comando do Milito, emplacou 12 jogos consecutivos sem perder. Foi a segunda melhor campanha o Galo, hein? Os 15 pontos. Foi a segunda. O River primeiro, campanha. 16, porque 15. o Palmeiras acabou empatando, o São Paulo ganhou do Tadjeres, que poderiam, né, superar o Atlético, e o Atlético acabou ficando com a segunda melhor campanha. Ele só não decide em casa se ele cruzar com o River Plate. Aí, pro Galo, esse é um grande trunfo, porque a química com a Arena MRV tem mudado, o torcedor ali já tá pegando uma cultura nova de estádio. O Galo, em 2013, venceu aquela Libertadores, virando jogos no Independência, jogando em casa. Então é um grande trunfo pro Galo e principalmente chamou atenção pelo desempenho. O Atlético, sim, por mais que tenha oscilado, até durante os jogos, contra o Peñarol em casa, depois de abrir 3-0, toma 2 gols, mas foi um time muito consistente em termos de jogo. Então, por isso, eu coloco o Atlético como uma grata surpresa da primeira fase, pelo desempenho e por esse mesmo critério, eu vejo que há uma pontinha de frustração para Fluminense, para Palmeiras e principalmente para o Flamengo. A tela que o pessoal está vendo aí é a classificação geral, ou seja, dos primeiros colocados os melhores. Então, o River ficou com a primeira colocação geral, o Atlético em segundo, o Palmeiras em terceiro, no saldo de gol supera o Fluminense, que teve a mesma pontuação. Ali, 3 equipes com 13 pontos, o São Paulo no saldo supera o Bolívar e o Tadjeres, e o Peñarol ali com 12 pontos, o pior dos primeiros colocados, né? É ruim dizer, é o pior dos primeiros. Foi um time que evoluiu muito, né, da última temporada para a atual. Exatamente. Trabalho do Aguirre lá, 7 de saldo da equipe do Peñarol. E para você, quem ficou devendo, mesmo classificado, quem está muito abaixo daquilo que ainda pode produzir e quem te surpreendeu aí, de repente, no decorrer até dessa primeira fase? Boa noite, William, Boa noite, amigos, Ludan. né, fã de esporte. Boa noite. Acho que muita gente ficou devendo. Muita gente. Quando a gente olha aquela lista ali, das 5 melhores campanhas, 4 são de clubes brasileiros. Sim. Acho que isso retrata bem a diferença econômica que hoje a gente está vendo na Libertadores. Hoje eu só consigo enxergar o River Plate como um intruso para ser campeão. Como tem tirando sido, o brasileiro. Tem sido o River Plate. Assim. Mesmo assim, a gente está falando aqui de uma Libertadores em 2024 que ninguém sobrou. Tá tudo em aberto. Óbvio que todo o trabalho que está sendo executado vai ser muito importante para a reta final. Mas é um outro campeonato, um outro cenário. Como o Jean falou, você pode ter mudança de técnico, você vai ter jogadores saindo, jogadores chegando e alguns de peso, como o Felipe Anderson no Palmeiras, o Thiago Silva no Fluminense, o Bernard no Galo. Muita coisa vai ser modificada. O Flamengo pode também conseguir, por exemplo, reforçar esse lado direito, que é uma questão. A série do Fabrício Bruno, economicamente, pode ser algo que vai pesar para a máquina girar, que seria um lucro muito grande. Mas, tecnicamente, eu tenho certeza que o Tite está feliz com a notícia. Tanto que ele falou que não gostaria de perder. Sim. Mas, assim, decepção, assim, o Flamengo estava em um grupo fraco e não foi o líder desse grupo. É uma decepção. Se a gente for pegar todas as atuações do Flamengo na fase de grupos, acho que a melhor foi contra o Bolívar. Ali venceu e convenceu. Até acho que o último jogo contra o Milionários foi uma atuação ok, né, oscilando dentro do jogo, depois que construiu o resultado. Ganhando alguns presentinhos, né? Alguns presentes, relaxou um pouquinho. Mas você viu um crescimento quando a corda apertou. Eu acho que nessa reta final teve uma certa melhora de rendimento com o Tite. O Palmeiras, apesar da pontuação alta, me decepcionou muito o nível de jogo. Não só na Libertadores, em 2024. Acho que é um time... A gente vai falar mais sobre o Palmeiras, mas é um time que tá meio que numa transição, numa renovação. E aí ele vai colocando jovens jogadores, só que ele não conseguiu construir ainda uma identidade, uma engrenagem que funciona. É um time que tem muita dificuldade para criar, principalmente quando enfrenta um adversário de bloco baixo, né, defensivamente organizado, e quase todo mundo vai jogar assim contra o Palmeiras. Sim. Então é algo que ele vai precisar evoluir para a próxima fase. Né? O Fluminense também é um time que a gente esperava, ainda mais por ser uma equipe do Fernando Diniz em um outro estágio. Aí são as equipes que mais me decepcionaram. De ponto positivo, eu coloco os 3 brasileiros que tiveram uma história semelhante, que é de novos técnicos chegando. Acho que o São Paulo evoluiu muito com o Zubeldia. Já era um elenco qualificado, mas não teve um encaixe ali com o Carpini. Um início bom, depois se perdeu. Você vê hoje o time do São Paulo em campo, mesmo quando ele gira ou quando muda o esquema tático, você tem uma ideia. O time tem uma organização, né? E ele conseguiu vencer um jogo complicado contra um adversário competitivo, que é o Talheres. Então você vê que é um time que avançou com o Zubeldia. Botafogo nem se fala, com o Arthur Jorge, outro time que tem também um dos melhores elencos para mim do país e agora está colocando isso em campo. Tem muita coisa a evoluir, mas não dá nem para comparar o que o Botafogo entrega hoje com o que não entregava com o Thiago Nunes. Aí, nação, vamos ver o que vai acontecer nessa Libertadores da América, né? Vamos ver o que pode acontecer. O Flamengo vai pegar a pedreira, não tem jeito, vai pegar a pedreira aí nas oitavas de final.
Então é isso daí, nação. Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Não se esqueça, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e daqui a pouquinho a gente traz mais informações, notícias do Mengão pra vocês, tá bom? Um ótimo dia, boa sexta-feira e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.